Para introduzir a discussão sobre o conceito de prudência em Maquiavel, tomemos como ponto de partida a obra A Alegoria da Prudência, pintada por Tiziano Vecellio no século XVI. A tela apresenta 3 cabeças humanas sobre um único corpo. Um jovem voltado para a esquerda, o futuro, um adulto encarando o observador, o presente, e um ancião olhando para a direita, o passado. Abaixo deles, 3 animais, o lobo, o leão e o cão. Refletem com traços semelhantes aos das figuras humanas os símbolos tradicionais da memória, coragem e vigilância. No alto da pintura, uma frase em latim resume seu significado. A partir do passado, o presente age com prudência, para que o futuro não sofra dano por sua ação. Essa imagem sintetiza com exatidão o que Maquiavel exige de um governante prudente: alguém capaz de articular memória, discernimento e previsão. Para ele, a prudência é uma virtude temporal, um domínio estratégico do tempo político. O líder deve saber olhar para trás com lucidez histórica, agir no presente com inteligência prática e antecipar o futuro com senso de oportunidade. A política não obedece aos mesmos ritmos da vida comum. Uma decisão mal calibrada, ainda que eficaz no curto prazo, pode comprometer o futuro de uma geração. O exemplo clássico é a Alemanha do fim do século XIX. A substituição de Otto von Bismarck por Wilhelm II, sob a justificativa de modernizar o país, resultou em isolamento diplomático e contribuiu diretamente para o início da Primeira Guerra Mundial. Maquiavel não concebe a prudência como mera cautela. Pelo contrário, trata-se de discernimento estratégico, saber avaliar contextos e reconhecer quais riscos são aceitáveis. Em O Príncipe, ele afirma, abre aspas, julga-se com prudência um príncipe quando se conhece os homens e se antecipa aos males, fecha aspas. Nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, Maquiavel complementa esse raciocínio ao dizer que a ruína ocorre quando os métodos permanecem inalterados diante de novas circunstâncias. A fortuna varia e os homens continuam a agir do mesmo modo. Se os tempos mudam e os métodos não, o fracasso é inevitável. Esse espírito de adaptação é representado na famosa analogia do leão e da raposa, apresentado no capítulo 18 de O Príncipe. Contrariando Cícero, que exaltava justiça, lealdade e fidelidade, Maquiavel sustenta que o governante eficaz deve saber usar tanto a força do leão quanto a astúcia da raposa. O leão é vigor, ação direta, imposição. A raposa é sutileza, antecipação, dissimulação. De forma simbólica, o leão expressa virtude, coragem, potência, eficácia. A raposa encarna prudência, leitura aguçada da realidade e a adaptação inteligente. E a armadilha simboliza fortuna, o inesperado, traiçoeiro, incontrolável. O príncipe que sobrevive e prospera é aquele que conjuga essas dimensões, aplicando vigor e astúcia conforme a situação. Para Maquiavel, a prudência é o princípio que dá forma à virtude. Sem ela, a virtude se converte em ousadia cega ou rigidez suicida. Ela não é hesitação, é cálculo, mas sem frieza. É visão estratégica ancorada na experiência histórica e voltada para o real. É um instrumento que transforma a adversidade em oportunidade, ação em estabilidade e risco em permanência. Por isso, a prudência distingue o político comum do estadista. Ela é a virtude da adaptação lúcida que não garante controle absoluto sobre a fortuna, mas a torna navegável. Em tempos de crise, lembra Maquiavel, quem age antes, com mais clareza e audácia, conquista a dianteira. Assim, como na pintura de Tiziano, o líder prudente precisa reunir 3 rostos e 3 sentidos, a memória do que passou, a lucidez do que é e a coragem diante do que pode vir. Compreendida como eixo regulador entre virtude e fortuna, a prudência ocupa o centro de gravidade do pensamento maquiaveliano. A partir dela, estamos prontos para encarar o terreno mais delicado e controverso de sua filosofia, a relação entre política e moral.